Vocês sabem. Então, vamos lá. Tá entrando aqui Luísa. Oi, Luísa. Estamos gravando, Luísa. Vamos começar a nossa aula. Então, gente, bom dia. Sejam bem-vindos à aulinha virtual de vocês. Hoje, nós vamos estudar o manejo de vias aéreas, tá? Para eu falar de manejo de vias aéreas, eu preciso primeiro fazer uma pequena revisão com vocês sobre as vias aéreas, certo? Então, eu vou postar umas imagens aqui e vocês vão me dizer se estão enxergando o que eu vou compartilhar, ok? Estão vendo um PowerPoint aí? Sim. Estamos. Vocês lembram dessa estrutura aí que está aparecendo na tela? Não está aparecendo, está tudo preto. Está aparecendo nenhuma imagem? Está parecendo a caixa torácica. Caixa torácica, muito bem. Nessa caixa torácica, a gente consegue ver lá em cima, olha, a laringe, que é uma caixa de cartilagem, né? Dentro da qual se encontram as cordas vocais. Depois da laringe vem a traqueia. A traqueia se bifurca em brônquios. Os brônquios se ramificam em bronquíolos. E no final de cada bronquíolo, a gente vai encontrar os alvéolos, que são essas estruturas aí em forma de caixinho de uva. Estão lembrados? Bom, por essas estruturas em forma de caixinho de uva, é que o ar passa do ambiente do alvéolo para a corrente sanguínea. No caso, o oxigênio entra na corrente sanguínea, através dos capilares arteriais, e o gás carbônico sai da corrente sanguínea através dos capilares venosos, certo? O oxigênio no ambiente, da forma em que a gente está agora aqui, respirando esse ar, existe uma concentração de 21% nesse ar que a gente respira, 21% de oxigênio, tá? Então, sem eu oferecer suplementação nenhuma, toda vez que você respira, esse ar, apenas 21% dele é composto de moléculas de oxigênio. Ao lado, a gente tem a imagem da estrutura óssea e muscular da caixa torácica, né, minha gente? Tem as costelas, entre as costelas tem o que a gente chama de músculos intercostais, né? Temos o diafragma, que é essa estrutura em forma de cúpula, logo abaixo das costelas. Na primeira imagem, dá para ver o músculo diafragma, ó. Ele fica logo abaixo do pulmão. Essa estrutura cor-de-rosa, ela é o músculo diafragma. O músculo diafragma ajuda na expansão e retração da caixa torácica, ampliando e reduzindo o espaço dentro da caixa, para que assim o ar entre e saia da caixa torácica. Tranquilo até agora? Esse silêncio me mata. Bom, aqui a gente tem uma imagem ampliada dos alvéolos, tá? Observe que ao redor de cada alvéolo você tem arteríolas, né? Capilares arteriais e capilares venosos. Os arteriais são os vermelhos e os venosos são os azuis. Esses capilares verdinhos aí são os vasos linfáticos, capilares linfáticos. E tem uma estrutura rosinha, como se fosse uma faixa, arrodeando a parte central dos alvéolos, os bronquíolos, né? Essa estrutura rosinha, que parece uma faixa arrodeando, é músculo, é musculatura lisa, certo? Que faz com que o bronquíolo reduza seu tamanho ou aumente, de acordo com a necessidade do corpo. Inclusive, isso é obtido também através do uso de algumas medicações, por exemplo, broncodilatadores, como é o caso do Berotec, tão conhecido de vocês. Lembram do Berotec? Espero que sim. Posso passar?
Mais uma vez aqui a estrutura do alvéolo, né, o bronquíolo deságua no alvéolo. Na parede do alvéolo, por uma questão de concentração de gases, você tem a passagem do gás oxigênio para dentro das arteríolas, e também por uma questão de concentração de gases, você tem a saída do gás carbônico dos capilares venosos para dentro do alvéolo. Lembrando que a tendência do gás é passar de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. Então, dentro do alvéolo, a pressão do gás oxigênio é maior do que a que se encontra dentro das arteríolas. Por isso, o oxigênio passa do alvéolo para dentro do capilar arterial. E, da mesma forma, o gás carbônico se encontra numa pressão maior dentro do capilar venoso, maior do que no alvéolo. Por isso, ele passa do capilar venoso para o alvéolo. Lembrando aqui que a concentração do ar que nós respiramos em relação ao oxigênio é de 21%, tá? Quando eu inspiro, eu estou inspirando um ar que contém oxigênio na concentração de 21%. Quando eu expiro, coloco esse ar para fora, ainda existe 18% de oxigênio nesse ar que eu expiro. Vocês sabiam disso? Será que tem alguém pedindo para entrar? Deixa eu dar uma olhadinha, viu, pessoal? Estou ouvindo um tililim. Tem sim. Bom dia. Vamos voltar à nossa apresentação. Vocês conseguem ver a tela? Sim, professora. Sim, professora. Estamos na imagem da hematose, né? Compreendido até agora, pessoal? Sim. Sim. Em relação ao gás carbônico, quando eu inspiro, esse ar que eu inspiro, ele tem 0,03% de gás carbônico. Quando eu expiro, a concentração de gás carbônico vai para 4,5%, né? Isso significa que eu estou colocando o gás carbônico para fora do meu corpo quando eu expiro o ar. O estudo dessas concentrações, conhecer essas concentrações é importante, porque mais na frente nós vamos aumentar a oferta de oxigênio. Se ela agora está a 21% no ar ambiente, pode chegar a uma situação em que eu precise aumentar essa oferta para uma pessoa, concordam? Sim. Tá? Então, existem essas situações. Não vou falar disso agora, e vou passar para um outro slide. O que é que vocês veem na tela aí de vocês? O que é que está escrito para eu saber se vocês estão me acompanhando? Pronto, manejo de Vias aéreas, dispositivos invasivos, traqueostomia e aspiração traqueal. Ok. Excelente. Mais uma vez, a imagem do sistema respiratório. Vamos revisar. Temos o nariz. Do nariz, nós temos a cavidade nasal, temos a boca, a cavidade oral. O ar tanto pode entrar pelo nariz, como pode entrar pela boca, né, minha gente? Mas o lugar certo pelo qual o ar deve entrar é o nariz, porque no nariz existe a cavidade nasal, que é uma estrutura que aquece e umidifica o ar que passa por ela. O nosso nariz possui pelinhos, chamados vibrisas, que servem para filtrar o ar, limpar a poeira, ou alguma partícula que esteja entrando. Então, quando o ar entra pelo nariz, ele é filtrado, ele é aquecido, ele é umedecido, e ele entra em direção ao trato respiratório. Entre a cavidade nasal e a cavidade oral, nós temos uma estrutura em comum às duas, que é a chamada laringe. Perdão, faringe, é a chamada faringe. Da faringe, nós temos a divisão
em esôfago e laringe. A laringe é a estrutura que vai servir para o sistema respiratório. A laringe é uma caixa de cartilagem que contém as cordas vocais. Depois dessa caixa de cartilagem, é que vem o que a gente chama de traqueia. A traqueia se bifurca em duas, que são os brônquios, e os brônquios vão se ramificando em bronquíolos, como a gente viu ainda há pouco. Olha que imagem bonita. Oi. Tem duas pessoas querendo entrar. Ah, Está falando no grupo. Voltar para lá. Entrou uma, mais alguém? Vou voltar para a apresentação, tá? Vocês veem a imagem do brônquio, ou veem a imagem aí da cartilagem laringe, da traqueia, do brônquio direito, do brônquio esquerdo e dos bronquíolos, gente? Sim, professor. Sim, né? Sim. Essa visão que a gente está tendo aqui é uma visão de frente, né? A gente vai ter agora uma visão interna, certo? Então, eu quero que vocês observem que essa imagem que vocês estão vendo aí agora é a visão da laringe por dentro. Faz de conta que a pessoa abriu a boca, o médico colocou um aparelho, um laringoscópio, conseguiu afastar as estruturas, e essa imagem rosinha que você vê aí é a imagem das cordas vocais, ou seja, estamos visualizando a laringe pela parte de cima dela. Compreendem? Sim? Sim. Sim. Olha uma imagem mais nítida do que eu estou querendo mostrar para vocês, que é o trato respiratório por dentro, uma imagem a partir da boca, certo? Dá para ver, inclusive, os dentes, né? E com a ajuda aí da iluminação, é possível ver bem nitidamente as cordas vocais, tá? Depois das cordas vocais aí, é que vem a traqueia, certo, gente? Eu estou mostrando essa imagem, vocês vão entender bem direitinho depois por que essa imagem é tão importante. Mas, por enquanto, entendam que esta é a imagem da laringe a partir da boca. Se fosse possível, a gente abrir a boca de alguém, colocar uns aparelhos e iluminar lá, para a gente ver bem direitinho. A gente veria essa estrutura, certo? Essa é a estrutura que o médico tem que ver quando usa o laringoscópio para fazer uma intubação. E a nossa aula de hoje é falando sobre intubação. Mais uma vez aqui, as estruturas, ó. A imagem a gente vê de frente, né, as cartilagens. Tá. Vamos parar por aqui. Oi, Janaína. Pessoal, que entrou mais tarde, vamos tentar entrar no horário da próxima vez, porque vocês perdem uma parte da explicação, ok? Então, gente, continuando, tá? Agora que a gente já revisou as estruturas do sistema respiratório, agora que a gente já sabe que o ar que a gente respira tem uma concentração de oxigênio a 21%, eu quero dizer a vocês o seguinte, que é possível fornecer uma concentração maior de oxigênio para uma pessoa, caso ela necessite. Então, tem vários dispositivos que fornecem oxigênio para uma pessoa somente suplementando. Se a pessoa tem condições de respirar, de fazer o esforço respiratório, basta você colocar para ela uma concentração maior de oxigênio e ela sozinha vai puxar e expelir o ar, concordam? Bom, para isso nós temos catéter de O2. Cadê a máscara de Venturi? Né? Máscara de Venturi.
Temos máscara de Venturi. Lembram da máscara de Venturi? Sim. Máscara de Venturi. Sim. A máscara de Venturi permite o fornecimento de oxigênio para um paciente em diferentes concentrações, né, minha gente? Você vai aumentando a concentração, inclusive a cozinha aqui do dispositivo. Conforme a cozinha, né, professora? A cozinha do dispositivo indica a quantidade de ar, o percentual de oxigênio que você está ofertando, certo? Aqui não tem escrito quanto é o rosinha. Mas essa aula vocês já tiveram. Bom, tem também a máscara. A máscara com reservatório, que é essa aqui, vocês estão vendo, gente? A Sim. máscara com E reservatório. reservatório. Exatamente. A gente conecta isso aqui lá no O2, o reservatório aqui se enche de oxigênio e o paciente fica respirando um extra de oxigênio de acordo com o que eu regular lá, certo? Mas observem uma coisa atentamente. Ainda vou mostrar outra coisa aqui. Outra forma de fornecer oxigênio para uma pessoa que respira espontaneamente é através do macronebulizador. O macronebulizador é um nebulizador de tamanho muito grande. Ele não é usado para medicação, ele é usado para umedecer o ar e dar uma oferta maior de oxigênio em grande quantidade. Certo? Ó, usa assim. Eu estou mostrando tudo isso porque eu quero que vocês entendam que quando as pessoas conseguem respirar sozinhas, existem várias formas de fornecer uma suplementação de oxigênio para elas, como, por exemplo, todas essas formas que eu mostrei agora. Mas haverá ocasiões em que as pessoas não conseguem respirar sozinhas. E aí vai ser necessário, nessas ocasiões, é necessário ajudar essa pessoa com uma via aérea artificial. Certo? Então, existem situações em que as pessoas estão com tanta dificuldade de respirar que a gente precisa entrar com uma ajuda. Essa ajuda pode ser pouca, ela pode ser apenas, por exemplo, uma ajuda para abrir as vias aéreas. Vocês estão vendo aí a imagem? O que é que vocês veem na imagem, minha gente? O que vocês veem na imagem? Eu preciso saber se vocês estão vendo o que eu vejo. São as É uma cânulas, cânula. professora. Cânulas, né, o Hamburg. De Guedel. Então, nós podemos usar dispositivos que facilitam a abertura da via aérea ou dispositivos que praticamente substituem a via aérea. A cânula de Guedel, por exemplo, é uma estrutura que serve para abrir mais a boca do paciente. Já viram o uso de uma cânula de Guedel alguma vez? Sim, já sim, professora. Bom, mas hoje a aula é sobre dispositivos invasivos. Eu arrodeei tudo isso para poder chegar nos dispositivos invasivos, tá? Lá no CIGAR, eu coloquei um material que é a apostila da aula de hoje. Quem tiver com ela aí, que tiver imprimido, pode ir acompanhando. Hoje, os dispositivos invasivos que a gente vai ver são o tubo endotraqueal, o tubo de traqueostomia e a máscara laríngea. Bom, os dispositivos invasivos, eles são usados para pacientes que não conseguem mais respirar satisfatoriamente e de forma espontânea. O primeiro dispositivo que a gente vai ver é a questão da intubação endotraqueal. Já viram isso aqui alguma vez? É um tubo endotraqueal. É o tubo que é usado
para entubar os pacientes. Tubo endotraqueal, gente, existe em vários tamanhos, tá? De acordo com a altura da pessoa e o porte que o médico escolhe o tamanho. Estou mostrando esse tamanho aqui, ó, mas eu vou mostrar um bem maior para vocês compararem. Aline, me dá um neonatal? Um tubo neonatal. Vou pegar um de bebezinho para vocês verem como é pequenininho. O tubo endotraqueal, ele é introduzido ou através do nariz ou através da boca e ele vai até a traqueia, certo? Ele forma uma passagem, ó. Esse aqui que vocês estão vendo, ele é neonatal. Bem pequenininho, né? Então, os tamanhos variam de acordo com o tamanho da pessoa a ser intubada. O tubo endotraqueal é introduzido pela boca ou pelo nariz. Quando é introduzido pelo nariz, chama-se intubação nasotraqueal. Quando é introduzido pela boca, intubação orotraqueal. Ele vai até a traqueia. Esse tubo, ele atravessa aquela estrutura das cordas vocais que vocês viram, aquela imagem que eu mostrei agora. Não mostrei as cordas vocais? Ele atravessa aquilo ali e vai até mais embaixo. Ele possui um balão na ponta. Esse balão serve para ancorar o tubo. Olha o balão. Estão vendo o balão cheio? Sim. Professora, para que serve esse balão? Esse balão fica localizado dentro da traqueia. Faz de conta que minha mão é a traqueia, certo? Quando a gente enche o balão, ele serve para ancorar o tubo endotraqueal na traqueia do paciente. É como se fosse para prender. Também faz o seguinte, ó. Minha mão é a traqueia, gente. Esse balão aqui veda a traqueia da possível entrada de líquidos que possam vir lá da minha boca. Saliva, por exemplo, regurgitação do estômago. As pessoas que usam um tubo desse tipo aqui, elas estão sedadas sempre, porque o ser humano acordado, ele não suporta ficar com uma estrutura dessa em sua garganta. Então, a pessoa está lá sedada, deitada, e é possível que retorne do estômago dela, ou que venha da boca dela, secreções. E quando essas secreções encontram aqui o balão, elas passam para dentro da traqueia? Não. Elas não passam, porque o balão, ele serve justamente para impedir também a entrada dessas secreções. Impedem o que a gente chama de broncoaspiração. Então, a única via livre é essa aqui, ó. Daqui para dentro, daqui para fora. O balão protege a traqueia, certo? Uma coisa que é preciso dizer, até agora compreendido? Sim. Através disso aqui, então, a pessoa fica com uma via aérea livre, aberta, por onde o ar pode entrar e sair à vontade. Assim também eu posso colocar uma oferta maior de oxigênio por aqui. Eu posso, inclusive, conectar esse paciente a um ventilador, tá? A um respirador, para que o respirador assuma as funções de movimentação da caixa torácica. Compreendido, gente? Sim, professora. Espera aí, viu? Bom, vou mostrar aqui um negócio a vocês. Observe bem isso aqui. Todo tubo endotraqueal vem com um conector desse na ponta. Isso aqui é um conector padrão de 15 milímetros. 15 milímetros é isso aqui, ó.
tá? Então, a entrada dele é de 15 milímetros. A saída é diferente. Esse aqui é o neonatal, e esse aqui é um outro número, que acho que é o número 6, um tubo número 6. Quanto maior o número do tubo, maior vai ser a saída. Abre aqui para mim, Aline. Desconecta isso aqui para mim, para eu mostrar eles. A Aline vai desconectar a saída de um tubo bem maior. Olha esse. Certo? Então, o encaixe, esse conector universal de 15 milímetros é padrão para todos os tubos. O que muda é a parte interna, de acordo com o diâmetro do tubo que está sendo usado, tá? Então, esse do meio seria um número 6. Esse aqui já é um número, deixa eu olhar, número 8,5, um tubo número 8,5. Isso significa dizer, gente, que esse encaixe aqui, ó, vai servir para qualquer respirador, tá? Então, não tem isso. Ah, esse tubo não serve para esse respirador. Não, o encaixe dos tubos é universal para qualquer respirador. O fabricante de respirador conta com isso quando ele fabrica o seu equipamento, certo? Tá difícil, gente? Pode estar difícil, não tem problema nenhum, tá difícil, tá? A aula já não é fácil e online, então... Eu posso continuar ou vocês querem fazer alguma pergunta? Jackson Patrícia. Oi. A minha dúvida em relação a ele é para saber o porquê dessas diferenças, né? Do interno, do externo, do interno, quer dizer. Em relação à idade, à necessidade, é o quê? Em relação ao tamanho da traqueia do paciente que vai ser entubado. Veja bem, esse pequenininho aqui é para entubar um bebê. Eu não tenho como pegar esse e colocar num bebê. Um bebê de 2 quilos, concorda? Para um bebê de 2 quilos ou menos, teria que ser um desse aqui, tá? E aí, para adaptar nesse tubo fininho, só uma adaptação bem fininha. Para adaptar num tubo mais largo, só uma adaptação mais larga. Vou pegar o maior ainda. Pense num homem de 1,80 m. Né? Qual dos dois tubos serviria para esse homem de 1,80 m? O maior, né? Maior. Então, o tamanho do tubo é escolhido pelo médico que vai fazer a intubação, de acordo com o porte do paciente. Ele olha ali o porte, não. Esse cara pega um tubo tal, tal, tal. Por quê? Porque o tubo, minha gente, tem que chegar até a traqueia. Se eu pegar um tubo de bebê, esse tubo de bebê vai chegar até a traqueia, lá embaixo? Não vai. Então, ele escolhe de acordo com o tamanho do paciente, ó. E esse chega, né? Sim. Outra coisa que é preciso dizer em relação aos tubos. Eles possuem uma linha azul. Veja se você vê aí, uma linha azul. Sim, professora. Tá vendo? Sim, professora. Isso aí é uma linha radiopaca. Significa que ela aparece ao raio-x. Isso é importante, para que na hora de um raio-x o médico saiba localizar exatamente onde o tubo está. Então, em todos os raios-x, todas as imagens, essa linha azul vai aparecer. E ali o médico já sabe o trajeto que o tubo fez dentro do tórax. Professor, a tela não aparece. Deixa eu ver qual é aqui a questão. Cânula de Guedel. Menina, estou passada com esse tubo, não é isso? Professora, não está aparecendo toda. Toda a linha é? O que é que vocês não estão vendo? A linha Aqui azul, tá vocês normal, estão vendo? professora. Para mim também tá normal. Quem não está vendo a linha azul, diga eu. Eu, professor, não tô vendo a linha azul, não. Linha azul não? Então presta atenção que eu vou girar agora, ó. Tá vendo a linha azul ou não? Agora eu vi. Agora. E agora? Essa linha azul aí, tá vendo? Olha, ela aparece no raio-x. Tô vendo. Ela serve para o médico se orientar, né? Onde é que o tubo tá, ele vê a linha. Certo?
Ajuda a determinar radiograficamente sua posição. Outra coisa que tem no tubo são marcadores numéricos. Deixa eu pegar aqui um marcador bem nítido. O que é que está escrito aqui? 30 centímetros. 30 centímetros. Existem marcadores numéricos ao longo do tubo, certo? É importante para o médico saber quantos centímetros de tubo ele inseriu no paciente, não é verdade? Verdade. Ele tem uma noção, tá? Bom, esses tubos, eles são inseridos na pessoa com a ajuda de um aparelho chamado laringoscópio. Laringoscópio é esse aqui, ó. Estão vendo uma luzinha acesa? Sim. Sim. Paciente deitado, o médico vem, coloca o laringoscópio dentro da boca do paciente, levanta a estrutura do pescoço dele, assim, ó. Eu vou mostrar aqui como é que faz. Só um minutinho, pode perguntar. Profa, fecha o compartilhamento. Sim, só um minutinho. E agora? Melhorou? Tá. Levanta a estrutura do paciente. E o tubo vai passar por aqui, ó. Certo? Eu vou mostrar daqui a pouco como é que faz, ó. Professora, e a cânula de Guedel, ela entra onde aqui? Aí. A cânula de Guedel, ela só serve para fazer um melhor posicionamento da língua, tá? A cânula de Guedel, ela entra assim, ó. Aí gira e ela fica aqui, ó. Ela serve para evitar a queda da língua. É mais quando a pessoa está num atendimento pré-hospitalar, por exemplo, ou está inconsciente, está começando a morder a língua, aí a gente coloca a cânula de Guedel para evitar a queda da língua, a queda posterior da língua, mas para deixar a língua posicionada, tá? Mas é uma coisa de uso temporário. Um tubo como esse aqui pode ser usado durante 15 dias, por exemplo, numa pessoa. Já a cânula de Guedel, ela é usada de forma temporária, durante algumas horas só. A cânula de Guedel consegue chegar lá na traqueia? Não. Pelo tamanho dela, vocês estão vendo que não, né? Quem chega na traqueia é um tubo endotraqueal, certo? Ô, professora, Oi. em relação à inserção do tubo, ele já entra inflável ou você só vai inflar o balão quando tiver já posicionado? Ele entra desinflado, certo? Ele entra desinflado, o médico faz uns testes, que eu vou mostrar aqui, e quando ele vê que está na posição, aí ele infla o balão. Eu tenho umas imagens aqui. Deixa eu mostrar umas imagens aqui que vão ajudar. Conseguem ver a imagem? Essa é a imagem de um tubo endotraqueal inserido na traqueia do paciente, tá? Você vê, olha, que o tubo entrou pela boca, mais um pouco à frente, ele encosta na epiglote, abre a epiglote e entra na traqueia, ali onde tem C, certo? C, onde tem C, ele está dentro da traqueia. Que estrutura é essa aí da letra D? Valendo 10 em anatomia. É o tubo digestivo, professora? Hã? O tubo digestivo. 10, parabéns. Quem falou? Janaína, professora. Janaína já ainda xodó, pronto, não precisa de mais nada.
Muito bem, Janaína. Letra D, esôfago, né? Já é a entrada do tubo digestivo. Letra C, traqueia, tá? Esse tubo aí, ele está com o balão ou CAF. O balão também é chamado de CAF. Ele está insuflado ou desinsuflado? Desinsuflado. Desinsuflado. Do jeito que ele está aí, é possível que uma regurgitação de alimento passe da letra D em direção à letra C? Sim. Sim, tá bom. É possível que a saliva venha lá da boca e passe para a letra C? Sim. Para evitar isso, o que teríamos que fazer? Insuflar o Insuflar. balão. Insuflar o balão, muito bem. Então, a insuflação do balão protege a via aérea da regurgitação, da broncoaspiração. Broncoaspiração é a entrada de substâncias dentro dos brônquios. A inflação do balão protege isso, certo? O balão vai ser insuflado através desse canudinho aí da letra B de bola. Tem uma válvulazinha ali, a gente pega uma seringa e enche de ar, certo? E vai insuflando o balão por ali. Mais uma imagem para vocês aí do tubo endotraqueal dentro das vias respiratórias. Dessa vez, eu quero que vocês observem uma coisa interessante. O tubo endotraqueal, ele vai até o finalzinho mesmo da traqueia? Não. 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 Se ele fosse até o finalzinho mesmo, ele teria que encostar, né? Nessa bifurcação que vocês veem aí. Ele não encosta, certo? Então, o médico, quando entuba, ele põe o tubo, entra. Lá embaixo, ele sente topar, bater na parede, topou. Quando topa, ele puxa o tubo de volta, cerca de 2 a 4 centímetros, certo? Essa região aí de bifurcação, onde acaba a traqueia e começam os dois brônquios, a gente chama ela de área de bifurcação ou carina. Então, a área onde termina a traqueia e se dividem os dois brônquios é chamada de carina. O tubo não deve encostar na carina. Ele tem que ficar de 2 a 4 centímetros acima da carina. Isso é muito importante, tá? Às vezes acontece do médico descer tanto o tubo que ele ultrapassa a carina e entra em um dos dois brônquios. Ele vai descendo e acaba entrando num dos dois brônquios. Isso é uma situação chamada de intubação seletiva. Quando isso acontece, apenas um dos pulmões será ventilado. Concordam? Sim. Se o tubo entrar no brônquio direito, apenas o pulmão direito será ventilado. Se o tubo entrar no brônquio esquerdo, apenas o brônquio esquerdo será ventilado. E isso não deve acontecer. O tubo deve entrar até uma altura de 2 a 4 centímetros distante da carina. É muito difícil que eu explico, minha gente? Ou dá para entender? Não, professor, tá bem compreensível. Tá. Vamos falar agora sobre a insuflação do tubo. Vocês já entenderam que se o tubo ficar desinsuflado, como na letra B, tanto vai entrar como vai sair coisas da traqueia, concordam? Sim. Sim. Se esse tubo ficar desinsuflado, será que eu vou conseguir manter uma boa pressão do ar dentro da caixa torácica do meu paciente? Não. Não vai, porque o ar vai ficar escapando. E além do ar ficar escapando, pode ficar entrando restos do estômago, restos da boca. Isso não é interessante. Então, letra B não deve acontecer. Letra C. Insuflei o balão, professor. Agora vai. Tá certa essa letra C?
Também não, porque está esmagando assim as paredes, né, do... Exatamente. A letra C não parece certa, porque ela está esmagando as paredes, ela está comprimindo as paredes da traqueia. Então, o ideal para nós é a letra A. É a insuflação do balão de tal forma que não permita nem a saída do ar da caixa torácica, nem a entrada de secreções nos brônquios a partir do estômago ou da boca, e que também não fique esmagando as paredes da traqueia. Ai, professora, a senhora quer muita coisa, mas isso é possível de se obter. Como é que a gente vai fazer para encher esse balão de uma forma correta? Bom, existe uma forma de medir a pressão desse balãozinho, tá? Através de um aparelho chamado cufômetro ou cafômetro. O cafômetro é um aparelho utilizado para verificação da pressão do balonete do tubo endotraqueal, orotraqueal, que é um parâmetro importante para que se evite escapes de ar e pressão muito elevada do balonete na traqueia do paciente. Então, vocês estão vendo aí o aparelhinho chamado cafômetro ou cufômetro. Esse cafômetro, a gente conecta ele no tubo endotraqueal, depois que a gente encheu o balão, depois que o médico enche o balão, ele conecta lá no tubo e ele vai ver quanto de pressão tem naquele balão, certo? Veja que o próprio aparelho já vem marcando ali uma área verde. Vocês estão vendo uma área verde ali no ponteirinho? Sim. São os valores de pressão que deve ter dentro do balonete do tubo endotraqueal. Se você foi lá, mediu a pressão do balãozinho com o cufômetro e viu que deu tudo na área vermelha, significa que tem pressão demais dentro do balonete, né, minha gente? Se você foi lá, mediu e viu que está lá embaixo a pressão, significa que tem que encher o balãozinho mais um pouquinho, né? Olha aí o aparelho, bem bonitinho. Esse aparelho, ele traz como faixa verde, né? Faixa ideal, deixa eu ver, 12, entre 14 e 30 milímetros de mercúrio. Seria o valor de pressão ideal dentro do balonete do tubo endotraqueal, certo? Mais do que isso, você está pressionando as paredes da traqueia. Essa pressão, ao longo do tempo, pode acabar provocando danos permanentes. Por exemplo, a morte do tecido ali, com a formação de uma verdadeira escara. Pode causar até a abertura dessa traqueia através do que a gente chama de fístulas. Então, é importante e é um cuidado diário de enfermagem verificar a pressão dos balonetes, dos tubos endotraqueais. Isso é um cuidado de enfermagem, tá? Professora, mas a gente não tem esse aparelho. Como é que a gente vai fazer? Olá, crianças de volta. É possível improvisar. Olha só isso aqui, ó. Pegamos um aparelho, pegamos o manômetro de um aparelho de pressão, adaptamos um látexinho, adaptamos um three-way, e com isso aqui, deixa eu inflar aqui esse balão, a gente vai medir a pressão aqui dentro desse CAF, desse tubo, certo? Deixa eu inflar ele aqui. Inflei, ó. O CAF está inflado. Quando o CAF está inflado, o balãozinho aqui está bem cheinho, ó. Bem cheinho. Eu pego isso aqui. Fechei o three-way, ó. Essa via aqui está fechada.
certo? Vamos ver se minha engenharia vai dar certo. Subiu o reloginho. Vou tirar. Desceu o reloginho, gente. Sim, professora. Para conectar, para vocês observarem que funciona, ó. Subiu. Sim, sim. Tá marcando quanto? Tá com Agora tanta nada. pressão. Subiu. Tá marcando quanto aí? Quase 100. Quase 100. Pode isso? Não, né? Vamos deixar em torno de 20. Tá caindo? Caindo. Vou deixar cair mais, ó. Tô abrindo aqui a válvula. Ups. Caiu demais? Caiu demais. Bom, o que eu quero mostrar é que com uma adaptação simples, a partir do manômetro de um aparelho de pressão, um three-way e uma liguinha de látex, tá? É possível criar um aparelho que meça a pressão do CAF, do tubo endotraqueal. Isso tem que ser feito diariamente pela enfermagem, porque se essa pressão estiver abaixo do normal, pode provocar broncoaspiração no paciente. Se ela estiver acima do normal, pode danificar as paredes dessa traqueia. Muito difícil, minha gente. Não, professora. Não, professora. É que faça de novo? Quero sim, professora. Assim. Eu vou inflar o balão, ó. Inflei, tá? Tiro daqui. Vem para cá. Tá aqui o manômetro, a liguinha de látex, tá aqui o three-way. Essa via aqui eu vou deixar fechada. Lembrando que isso aqui indica a parte fechada do three-way, né? Quando eu conectar aqui agora, vocês vão ver o reloginho subir, porque ele vai registrar a pressão que está dentro do CAF, ok? Registrou? Vou botar. Registrou? Está em quanto? Tá em 90. 90 é muito, né? Aqui, ó, eu vou tentar baixar um pouquinho. Vou tirar o ar. Caiu? Sim. Caiu para quanto? Eu regulo aqui, ó. Aqui no three-way eu faço com que o ar saia mais um pouquinho, tá? Na aula prática de vocês, a gente põe esse instrumental aqui para vocês manusearem, ok? Obrigada, O importante professora. é que você entenda o mecanismo, como funciona. Deixa eu ver. Onde é que eu estou? Bom, a posição ideal do tubo é no centro da cavidade. Nem aqui, nem aqui, é aqui. Você chega nos hospitais, chega nas UTIs, e é muito comum você ver o paciente assim, ó. Não pode, é aqui. Vejam comigo, olha, se o tubo está aqui do lado, a ponta do tubo está encostando na traqueia do lado de cá, concordam, gente? Ó, ela está forçando para cá, não é? Se o tubo está para o lado de cá, a pontinha do tubo está forçando a traqueia do lado de cá, concordam? Se ele está bem centralizado, assim, ele fica numa posição que não fica forçando tanto as laterais da traqueia. Por isso que é importante deixar ele alinhado na boca, dentro da cavidade oral, no centro. Isso diminui as lesões
nos cantos da boca, lesões de comissura labial, tá? E evita justamente o machucado que a ponta do tubo faz lá dentro. Eu vou mostrar para vocês o que essa pontinha do tubo é capaz de fazer quando ela está mal posicionada. Vejam só, parece uma bobagem, mas não é. Ela realmente danifica a traqueia por dentro. Está aqui. Lesão no epitélio traqueal por tubo endotraqueal. As setas demonstram na traqueia uma abertura longitudinal, lesões em seu epitélio. Estas são maiores em um segmento inferior, marcado pela régua. Esse animal permaneceu com o tubo endotraqueal durante 48 horas. Então, isso é uma autópsia de um cachorro que ficou com um tubo endotraqueal 48 horas dentro da sua traqueia. E essa área onde tem um hematoma aí, onde a seta aponta, é justamente a ponta do tubo, forçando lá dentro a traqueia do cachorro. Quanto mais mal posicionado o tubo estiver na boca, mais ele força lá dentro, danificando o epitélio endotraqueal do cachorro. Isso aí foi feito em 48 horas. Agora, imagine o dano que é causado em 15 dias, em 10 dias. É por essas lesões também que um paciente não fica muito tempo com um tubo endotraqueal. Quando o médico vê que o paciente vai precisar ficar com uma via aérea artificial durante muito tempo, ele já passa para um outro dispositivo, que é a chamada traqueostomia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, um tubo endotraqueal não fica muitos e muitos e muitos dias numa pessoa, porque ele lesiona. Quando o médico acha que é necessário ficar durante muito tempo, a pessoa vai para o que a gente chama de traqueostomia. Tá? Vou mostrar uma imagem aqui do que eu falei para vocês ainda agora, do que é uma intubação seletiva. Lembram que eu falei o que é intubação seletiva? Intubação seletiva é quando o médico entra com o tubo na traqueia do paciente e o tubo desce tanto que vai parar num dos brônquios. Na imagem de raio-x, a gente vê o tubo. Vejam se vocês conseguem identificar, olha, a coluna vertebral da pessoa e, ao lado, está passando uma linha esbranquiçada, descendo. Não é essa linha esbranquiçada que cruza o tórax de uma ponta a outra, não. Isso aí é um eletrodo de eletrocardiograma, certo? É um fio de monitorização cardíaca. Eu falo de uma outra linha mais tênue, que vai descendo ao lado da coluna vertebral e vai dar nessa área escura do pulmão aí, ó. Essa mancha escura em uma das áreas do tórax, em um dos lados do tórax, indica que apenas esta área escura estava sendo ventilada. A outra área não estava recebendo ventilação. Tem outra imagem aqui. Tá? Mais uma imagem de intubação seletiva em criança. Parece que em criança é mais difícil de intubar. Então, na imagem A, você vê, ó, todo o trajeto do tubo descendo pela traqueia, e é muito claro que o tubo não parou 2 ou 4 centímetros acima da carina, né? Ele entrou brônquio adentro. Concordam, pessoal? Sim. Sim, sim, professor. Está claro, né? Esse tubo está errado. Ele entrou apenas em um brônquio, ele vai ventilar somente o brônquio, esse lado da caixa torácica aí no qual ele está inserido. Então, é importante que o médico, depois de intubar um paciente, faça vários exames que verifiquem o posicionamento do tubo. Um deles é um exame de raio-x, como vocês veem aí na imagem. Então, isso aí é chamado de intubação seletiva. Certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos falar de traqueostomia agora. Vou voltar lá para a imagem.
Bom, como vocês viram, não é adequado que uma pessoa fique muito tempo com um tubo endotraqueal, porque ele acaba lesionando, né? Nesses casos, o médico opta por uma traqueostomia. O que é a traqueostomia? É uma pequena cirurgia que é feita na traqueia para a inserção de uma cânula direto nessa traqueia, como vocês estão vendo aí. Olha só a imagem. Na imagem, a gente vê que foi feito um corte no pescoço, o dispositivo atravessa o pescoço, atravessa as cartilagens da traqueia e é inserido. Ele também possui um balão, é um CAF, né? Esse CAF deve ficar insuflado. O CAF serve da mesma forma que o CAF do tubo endotraqueal. Ele sela a entrada da traqueia, evitando que secreções do estômago ou da boca entrem dentro do trato respiratório. Da mesma forma, evitando que o ar escape, que a pressão dentro da caixa torácica escape da caixa torácica, dificultando, assim, a ventilação do paciente. Tá? O traqueóstomo é esse aparelhinho descartável que vocês estão vendo aí, ó, esse é de plástico, existe de vários tipos, existe ele, inclusive, de metal, para uso permanente, pessoas que usam pela vida toda. Já ouviram falar em alguma pessoa que tem usado a vida toda um traqueóstomo? A vida toda que eu digo assim, do evento que levou ao uso em diante, né? Mas existe, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Essa aqui não. Voltando. Eu tenho traqueóstomos aqui para vocês verem. Olha só. Isso é um traqueóstomo. Da mesma forma que o tubo, o traqueóstomo tem um balão. Olha o balão. Vamos encher o balão. Da mesma forma que o tubo, o balão do traqueóstomo também precisa ser verificar diariamente a pressão, né? Possui um guiazinho para limpeza, ó, porque às vezes fica sujo de secreção e é preciso limpar. Então, isso aqui ajuda na limpeza, retirada de secreções mais espessas, né? Uma higiene desse traqueóstomo. Deixa eu ver o que mais. Alguma dúvida, gente? Professora, então, se a pessoa tiver uma traqueostomia, ela não vai deixar de usar a traqueostomia? Acontece casos dela deixar de usar. Olha, por exemplo, quando você ouve falar assim, fulano está na UTI, no respirador, já tem 40 dias. Se essa pessoa está na UTI, está num respirador há 40 dias, ela não está mais num tubo endotraqueal, ela já está num traqueóstomo, certo? A partir do momento que ela conseguir recuperar a capacidade respiratória dela e não precisar mais de um ventilador, o médico vai fazendo o desmame daquele ventilador, né? Vai tirando a pessoa, vai tirando. Quando ele vê que a pessoa está conseguindo respirar sozinha, ele pode depois fazer a retirada desse traqueóstomo. Ele tira, cobre ali, e ali a cicatriz, vai ocorrer uma cicatrização e vai fechar aquele orifício onde ficava o traqueóstomo. Vocês forem bem observadores, de agora em diante, quando vocês verem uma pessoa com uma cicatriz bem aqui no pescoço, vocês vão observar, eu acho que essa pessoa já passou por uma traqueostomia. Ela tem uma cicatriz bem no lugar. Então, uma pessoa pode sim. Acontece muito, por exemplo, jovens que têm boa capacidade cardiocirculatória, né? Eles ficam dependentes do respirador uma época, mas passou aquela
gravidade, eles se recuperam e saem, inclusive, da traqueostomia e voltam a respirar espontaneamente. Alguma dúvida? Deixa eu mostrar para vocês. Tem variação de tamanho também, ou o tamanho é igual para todo mundo? Não, tem variação. Olha essas aqui, ó. Eu tenho uma maior e uma menor. Tem uma de metal aí, Aline? Tem aqui, né, na mesa? Tem uma de metal aqui na mesa, ó. Isso aqui é um... Tá com guia, não. Tá aqui. É uma cânula de traqueostomia de metal, certo? Esse guia tá muito ruim. Ó. Aqui são duas cânulas, que eu tenho uma dentro da outra. Ó. Essa aqui é uma cânula de metal, é para uso permanente. Ela vem com esse guia para fazer a limpeza da cânula, ó. Dúvidas? Eu ia mostrar isso aqui, vou mostrar. O que é isso aqui? Isso aqui é uma máscara laríngea. É uma evolução do tubo endotraqueal. A máscara laríngea, ela não vai até o final da carina. Lembram que o tubo vai até 2 a 4 centímetros acima da carina? Sim. A máscara laríngea não vai, ela fica acima da laringe. Ela em si já parece uma laringe, ó. Então, ela é inserida e ela fica acima da laringe. Ela também possui balão. Deixa eu inflar ela aqui para vocês verem. E ela foi criada por um anestesiologista para ser usada em situações de difícil intubação. Porque não pensem vocês que o médico consegue facilmente intubar qualquer pessoa, não. Não. Tem situações em que é difícil. Imagine uma pessoa que tem uma deformidade na coluna vertebral. Imagine uma pessoa bem idosa que já tem aquela curvatura da coluna que é própria do envelhecimento. Então, existem situações em que a intubação é super difícil. Para esses casos, foi criada a máscara laríngea. Deixa eu mostrar aqui na imagem a máscara laríngea para vocês. Ela é inserida, para vocês verem como é diferente. Ó, tá vendo? Ela não entra lá na traqueia, ela fica inserida na laringe. Ela veda a entrada do esôfago, estão vendo que ela veda a entrada do esôfago, e ela permite a entrada do ar através da traqueia. Então, o posicionamento dela é diferente. Pode ser usada por anestesistas durante procedimento cirúrgico, por exemplo. Ela é menos invasiva, né? Ou para procedimentos de difícil intubação. Muita informação, né, minha gente? Deixa eu ver. Veja se vocês conseguem visualizar aqui o boneco. Sim, professor. Estão conseguindo ver o boneco? Sim, professor. Vou botar aqui a imagem para mim. Agora vocês vão ver uma mágica, tá? Eu vou tentar fazer a mágica, hein? Vamos tentar entubar esse paciente. Se vocês estivessem aqui, vocês iam entubar comigo, tá? Pega o tubo.
Desensulfa o CAF. Está desinsuflado, certo? Vou pegar aqui esse lubrificante, que no caso aqui é para o boneco, certo? Esse lubrificante é para o boneco. Colocamos cadê o guia? Eu soltei o guia em um lugar. Colocamos o guia. É preciso colocar um guia para o tubo poder ficar mais durinho, certo? Ligo o laringoscópio. Aline, controla aqui a tela para mim, para ver se eles estão enxergando o que eu estou fazendo. Fazer o quê? Controla a imagem para ver se eles visualizam o que eu vejo. Certo. Aí, ó, o médico vai inserir o laringoscópio. Aí que apagou. E vai visualizar o quê, minha gente? Quando ele ficar nessa posição aqui, o que é que ele vai ver? Ele vai ver a laringe do paciente, né? Vamos ver se a gente entra lá. Vamos ver. Tira aqui o guia. Vamos ver. Tá seletivo, viu? Foi pro estômago. Vamos tentar de novo. Bota de novo o guia. Não? Seletivo? E agora? Fica um pouco o estômago. Tentou aí, acho que deu certo. Agora? Acho que foi. E aí? E agora o guia está preso. O que entrou foi? Foi. Eu não queria mesmo. E aí? Está seletivo? Não, Não, professora. Mas eles estão... Está bem, né? Estamos ventilando os dois pulmões, né, minha gente? Eles estão vendo só um lá. Não, eles estão vendo. Ajeita o computador para eles verem. Se a intubação fosse seletiva, estaríamos só com um. Vou tentar botar seletiva aqui, vou entrar mais. Entrou. Ó, intubação seletiva. Apenas um lado da caixa torácica é ventilado, porque o tubo entrou no brônquio, né? No caso aqui, entrou no brônquio direito. Para evitar isso, como é que o médico faz? Puxa um pouquinho o tubo. Ó, ainda está um pouco. Ainda está um pouco seletivo, ó. Vocês percebem que ainda está um pouco seletivo, ó. Um pulmão vai antes do outro. Agora
agora tá ok, ó. Pode acontecer do tubo endotraqueal, ao invés de entrar no trato respiratório, entrar no trato digestivo, né? Não tá aqui, vizinhança. Bota lá. Bom, então, uma das maneiras do médico verificar, porque então, existem, gente, várias maneiras do médico verificar se a intubação foi feita de forma correta. Uma é o raio-x, outra é a ausculta. A ausculta é a primeira que ele faz. Ele coloca lá, um médico intuba e o outro já encosta o estetoscópio. Quando ele encosta o estetoscópio, ele tem que escutar a ventilação nos dois lados da caixa torácica, né? Tem que ventilar um pulmão e ventilar o outro. Se ele escuta só num e no outro não escuta, é porque está seletiva. Se ele não escuta em nenhum dos dois, pode ser que não tenha intubado a traqueia, intubou o esôfago. Tira, vai de novo. Geralmente, quando intuba o esôfago, aí vem secreção gástrica, né, pelo tubo. É um acidente horrível isso, porque essa mesma secreção acaba passando para a via respiratória do paciente, você vê o líquido estomacal saindo pelo tubo. Então, assim, é bem claro. Então, uma das coisas que o médico tem que fazer é ter certeza de que intubou o paciente de forma correta. Deixa eu ver o que mais. Bom, compreendido até aqui, minha gente? Sim, professora. Sim. Sim? Tá. Olha, vamos falar agora sobre aspiração de vias aéreas. Quando uma pessoa está com um tubo endotraqueal ou uma traqueostomia, se ela tiver com muita secreção respiratória, se ela tiver com uma infecção pulmonar, por exemplo, grave, ela pode produzir muitas secreções, né? Catarro mesmo. E pode ser necessário aspirar essas secreções. Às vezes acontece dessas secreções ficarem tão espessas e secas que elas secam, formando catotas gigantes, que é o que o pessoal chama de rolha. A fisioterapia chama de rolha. Rolhas nada mais são do que secreções respiratórias, catotas gigantes, mas o nome chique é rolha. Não vá dizer que eu ensinei catota. Eu vou dizer que eu nem conheço. Tá bom? Rolhas. Você está conversando com o fisioterapeuta, o paciente está com rolhas. Sim, eu sei o que é rolhas. Minha professora me ensinou. É a secreção respiratória seca. Bom, nesses casos, aí é feita nebulização, para ir umidificando essa secreção seca, para ir fluidificando essa secreção, para que quando o paciente tussa, ela saia pelo tubo, mas às vezes nem assim consegue. Então, às vezes, é necessário realmente aspirar essa secreção. Então, é feito um procedimento chamado de aspiração. Nesse procedimento de aspiração, tem uma sondinha de aspiração aí, Aline? Nesse procedimento de aspiração, coloca-se uma sondinha dentro do tubo e puxa-se a secreção. A Aline vai pegar uma sondinha ali. Esse procedimento é estéril, viu, minha gente? Eu vou fazer aqui só a demonstração do uso do material, mas eu vou passar um vídeo para vocês, mostrando o procedimento bem direitinho como é que faz. Então, a intenção da aspiração é realmente remover a secreção lá do trato respiratório da pessoa. Uhum. Ó, existem sondas de aspiração. Na aspiração, a sonda, ela é introduzida dentro do tubo. Ela suga a secreção,
ela volta sugando a secreção, certo? Bom, esse é um procedimento que tem que ser feito de forma estéril, porque as vias aéreas precisam ser preservadas de contaminação, tá? Esse não é um procedimento para ser feito de horário, ele é um procedimento para ser feito somente quando necessário, quando necessário. Hoje em dia, ele é um procedimento muito assumido pela fisioterapia. Hoje em dia, a gente tem fisioterapeutas de plantão dentro das UTIs, eles fazem a higiene brônquica, é o que a gente chama de higiene brônquica, a higiene brônquica dos pacientes, e pela ausculta, independente de há quanto tempo atrás foi feita a última aspiração, pela ausculta, ele verifica se aquela pessoa está precisando ou não de ser aspirada. A necessidade de aspiração endotraqueal é determinada por uma variedade de sinais e sintomas clínicos, como tosse ou secreções visíveis na prótese ventilatória, diminuição dos níveis de oxigenação arterial, que é a saturação de O2, vocês ainda vão ter essa aula, ou saturação parcial de oxigênio, dificuldade respiratória do paciente, presença de respiração ruidosa. Ao longo do procedimento de aspiração, é oportuno monitorar frequência e ritmo cardíaco, oximetria de pulso, frequência respiratória, pressão arterial, pressão intracraniana, além de outras respostas subjetivas do paciente, atentando-se para que o cuidado da aspiração jamais se transforme em um esquema de rotina. Vamos ver um vídeo? Fica mais fácil vendo o vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Lembrando que essa técnica de aspiração, ela vai ser feita por vocês numa aula prática aqui. Uma das aulas práticas que a gente programou para vocês em UTI, certo? Eu vou partilhar agora. O que é que vocês estão vendo? A tela do vídeo. Falta só o áudio. Vocês conseguem ver o vídeo do YouTube? Sim. 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 Posso rodar o vídeo? Sim. Vou rodar o vídeo. Tá sem áudio, viu, professora? Sem áudio. Isso, tá sem áudio. Isso. Continua sem áudio? Sim, professora, sem áudio. Eu vou falando. Higienize as mãos com água e sabão. Oi. A senhora vai colocar Pode falar. esse vídeo no cigarro? Vou tentar colocar. Eu não sei baixar, mas vou tentar, tá? Tá certo. Mas vamos assistir o vídeo? Vamos assistir. Higienizar as mãos é a primeira coisa. Com água e sabão e álcool em gel. Ela está fazendo aí a técnica de lavagem, técnica básica de lavagem das mãos, né, minha gente? Vocês aprenderam lá em Fundamentos, não foi? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que eu aprendi, professora. Tu acha? A Aline está dizendo que deram essa aula aqui. Então, ela vai se reportar ao paciente. A moça aí está se reportando ao paciente, conferir o nome, né, conferir a identificação, vai informar sobre o procedimento que vai ser feito. Se apresentou e certificou-se de que o paciente está em posição de Foley. Ela está conferindo com a pulseirinha, ó. Muito bem. Agora ela está explicando o procedimento, o que é que vai ser feito.
Materiais necessários. Vamos voltar aos materiais. Luva de plástica e estéreo de procedimento. Luva plástica estéreo e de procedimento. Sonda de aspiração. Gás estéreo. Ampola de soro fisiológico. Tesoura. Vacuômetro ou aspirador. Frasco de aspiração. Máscara cirúrgica. Óculos de proteção. Bandeja. Ela usa uma luva que a gente não usa aqui. Nós usamos um par de luvas estéreis cirúrgicas. Ela usa uma luva de plástico estéreo. É diferente, mas a nossa técnica aqui nós vamos fazer com luva de látex. Bandejinha pronta. A máscara. Óculos de proteção, muito importante, porque pode respingar nos olhos, a aspiração. Frasco de aspiração, ele pode estar à beira do leito também. Tem hospitais que usam o mesmo frasco por 24 horas e ele fica pendurado lá na régua de gases. Esse frasco aí, minha gente, ele vai oferecer um vácuo. Vai oferecer um vácuo, e é esse vácuo quem vai sugar a secreção para dentro desse frasco aqui, certo? Vai instalar lá na parede, na régua de gases, lá vai ter a saída de vácuo, e ela vai instalar esse equipamento lá no vácuo. Muitas vezes a gente só usa esse de vidro que está aí na parede, nem usa esse outro, viu? Basta o de vidro que está na parede. Aí ela já abriu o vácuo ali, ó, já está abrindo a pressão do vácuo. Identificou o frasco com o nome do paciente, a data e a hora da abertura do material. Pegou uma sonda de aspiração. Essa sonda de aspiração dela é até um pouquinho diferente da nossa. Ela vai adaptar a sondinha na extremidade lá do vácuo, ó. Tá? Deixou reservado lá. Não contaminou nada, né? A gase. Tem uma ampolinha de soro fisiológico. Vai calçar luva de procedimento. Pois é, essa luvinha dela aí, agora que ela vai abrir, é uma luva plástica estéreo. Eu achei interessante. Nós não temos dela aqui. A gente usa, nessa hora aí, um par de luvas estéreis, tá bom? No lugar desse par de luva de procedimento aí. E aí a gente contamina uma mão e deixa a outra estéreo. Esse saquinho plástico aí é estéreo, é uma luva estéreo.
uma mão fica estéril e a outra mão vai ficar contaminada. Ela retira a sonda e segura a sonda com a mão estéril, não contamina. A outra mão é que está contaminada, certo? Essa é a mão estéril. Bom, aí nessa hora, gente, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pinçar o vácuo e entrar no traqueóstomo sem o vácuo. A gente vai entrar com a sondinha de aspiração até sentir topar a sondinha na carina. Quando ela topar, a gente sobe mais 2 centímetros, abre o vácuo e começa a sair de dentro da via respiratória do paciente em movimentos circulares. Então, introduz a sonda, topa na carina, sobe mais 2 centímetros, a partir daí libera o vácuo e vem saindo em movimentos circulares. Exato, não pode entrar aspirando. Saindo em movimentos circulares. Certo? Saiu em movimentos circulares. Vamos ver de novo. Tá? Nessa hora, gente, entre uma aspiração e outra, a gente costuma fazer uma ventilação no paciente com o ambu. Todo mundo sabe o que é ambu, né? Entre uma aspiração e outra, a gente costuma ventilar o paciente com o ambu, porque a aspiração tira a secreção, mas tira junto também uma certa concentração de oxigênio que existia dentro da caixa torácica. Pode ser que na hora da aspiração, a concentração de oxigênio no sangue do seu paciente, que é o que a gente chama de saturação, caia um pouco. Para evitar isso, entre uma aspiração e outra, a gente ventila ele com o ambu. Ela não vai ventilar aí, mas nós fazemos. Ela vai entrar de novo, ó, entrou de novo, entrou, e sai em movimento circular, aspirando. Repetindo, a gente não entra aspirando, a gente entra com o vácuo desligado. A gente sai com o vácuo ligado em movimentos circulares. Vai ela de novo. Terminou de aspirar a traqueia ou tubo endotraqueal, terminou, é que você pode aspirar nariz e, na sequência, boca. Nariz e depois boca. Professora, não pode ser boca e depois nariz, não? Não, porque a gente vai do menos contaminado para o mais contaminado. E nesta sequência, o correto é nariz e depois boca. Professora, pode repetir aí essa explicação para mim, por favor? Posso. Bom, ela aspirou o traqueóstomo, não tem mais secreção, terminou, certo? Terminou de aspirar o traqueóstomo. Ela agora vai fazer a aspiração das narinas e depois da boca. Porque a pessoa estando inconsciente no respirador, ela pode acumular secreções no nariz também, não pode? Ela pode acumular secreções na boca também. E essas secreções precisam ser aspiradas. A sequência correta é traqueóstomo ou tubo endotraqueal, depois nariz, depois boca. Porque nós partimos sempre da área menos contaminada para mais contaminada. Então, a sequência é traqueóstomo ou tubo endotraqueal, em seguida, nariz, cavidade nasal, e só depois é que vai para a boca. Consideramos que a boca possui uma flora bacteriana maior do que a do nariz. Certo. Ok. Certo? Por isso, também eu não posso começar, por exemplo, passando a sonda na boca, para depois passar dentro do tubo endotraqueal. Tá bom? Vou soltar o vídeo.
Foi para o nariz. Também sai em movimentos circulares. Uma narina, depois a outra narina. Por último, a boca, porque é mais contaminada. Olha a ordem correta: cânula, nariz e boca. Ou tubo, nariz e boca. Isso é questão de concurso, viu? Parece uma bobagem, né? O que ela vai fazer agora? Olha só. Às vezes, gente, as secreções são tão espessas que elas ficam grudadas na parede do látex. Aí ela coloca um sorinho somente para limpar o látex, porque esse látex vai ser usado durante 24 horas. Dependendo da rotina de troca de cada CCIH, de cada hospital, tá? Esse látex pode ficar aí 24 horas na beira do leito do paciente. Por isso que ela está lavando o látex. Você também pode lavar esse látex com um copo descartável e água potável, tá? Não tem problema nenhum. O que tem que ser estéril é a sondinha de aspiração que entra em contato com o paciente e a mão que manuseia a sonda. Ela vai proteger a sondinha, e essa sondinha vai ficar aí para usar nas próximas 24 horas. Aí ela vai recolher o material, lavar as mãos, fazer a anotação. Gente, esse procedimento não tem horário certo para ser feito. Tchau, beterraba. Esse procedimento não tem horário certo para ser feito, não. Ele é feito conforme a necessidade do paciente. Precisou, faz. Dúvidas? Tem toda a descrição dessa técnica na apostilazinha que a gente deu a vocês. Na apostilazinha que a gente deu a vocês, também tem uma foto de um sistema fechado de aspiração, que eu não tenho aqui. Mas é um sistema onde a sondinha, ela fica protegida por um invólucro plástico, e ela pode ser utilizada durante 24 horas, a mesma sondinha, porque ela fica protegida dentro desse invólucro, certo? Dúvidas? Não? Vamos falar sobre extubação acidental? Depois dessa aula todinha, vocês imaginem, de vocês terem visto a importância de uma intubação, de uma traqueostomia. Imagine você, por acidente, extubar um paciente. Na hora de um banho, na hora de um manuseio para exame, na hora de um transporte, sem querer, puxou o tubo saiu. Isso é uma situação de emergência, tá? Então, outro cuidado bastante pertinente é a prevenção da extubação não planejada, compreendida como a retirada prematura do dispositivo ventilatório pela ação do paciente. O paciente pode estar mal sedado, agitado, e ele mesmo puxar o tubo, tá? Ou num acidente, você tropeçou no aparelho de respirador, tropeçou nas conexões do respirador e puxou o tubo para fora. Isso deve ser evitado, é um acidente, tá? Tem que chamar o médico imediatamente para intubar o paciente mais uma vez. Uma das formas de se evitar isso é, antes de manusear esse paciente, verificar se o CAF do tubo endotraqueal está realmente cheinho. Vou tirar aqui. Se o CAF está realmente inflado, se está com aquela pressão correta que a gente viu que tem que estar. Se o CAF estiver desinsuflado, é mais fácil dele extubar, tá?
E é preciso muito cuidado no manuseio, durante o banho no leito, durante a mudança de decúbito, o transporte dentro e fora do hospital, na realização de exames, né, inclusive na troca de fixação do dispositivo. Eu não mostrei para vocês como é que a gente faz para prender os tubos endotraqueais. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho umas imagens para vocês sobre fixação de tubo endotraqueal. Gente, o tubo endotraqueal, ele não é simplesmente colocado e deixado solto dentro da boca do paciente, não. Ele precisa ser fixado. Tem várias formas de fazer a fixação. Essas fixações que vocês estão vendo aí são das mais simples que existem. São simplesmente, ó, um pedaço de esparadrapo. Nesse pedaço de esparadrapo é feito um corte, como esses que vocês estão vendo aí, ó. Pega uma tira de esparadrapo grossa e você parte ela no meio até a metade, mas deixa uma partezinha junta. E do outro lado também vai até a metade, mas deixa, ó, uma partezinha junta. Dessas duas tiras de esparadrapo que são emendadinhas uma na outra, uma parte você cola no paciente e a outra parte você enrola no tubo. Deu para entender? Sim, professora. Faz o corte do esparadrapo do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Isso é fácil de fazer, é como um K, né? Ou um H, é mais um H. Aí uma perna do H gruda na pessoa, a outra perna do H vai para o tubo. Olha, aqui nessa imagem, na primeira imagem, a gente vê uma perninha do H abraçou o tubo e a outra perna ficou no paciente. Isso se a gente não tiver, né, um fixador feito de fábrica, isso aí se a gente for improvisar. Mas existem os fixadores de fábrica, né, que já são mais ergonômicos, já tem as medidas do paciente direitinho, tem muito mais conforto. Aquele esparadrapo grudado no rosto, com o tempo ele acaba ferindo o rosto e causando feridas mesmo. Então, existem produtos para vender no mercado que são mais ergonômicos, como esse do lado aí que vocês estão vendo, que tem um velcro, né? É feita a fixação através de uns velcros. Olha esse outro, até uma placa de hidrocoloide ele tem, é bem mais elaborado. Inclusive, ele mantém o tubo centralizado na boca. Lembram daquela história que a gente falou, que se o tubo ficar encostado na lateral da boca, ele tanto machuca a comissura labial, como machuca internamente também a parede da traqueia, né? Por causa do efeito alavanca. O tubo, na parte externa, vai para um lado, a parte interna pressiona do lado oposto. Mas esse tipo de fixador aí evita, né? Porque ele centraliza o tubo no meio da boca. E tem todo um conforto para o rosto através dessas placas de hidrocoloide que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para vocês. Não. Bom, gente, alguma dúvida? Nenhuma, professora. Nenhuma. Foi muito ruim essa aula online. Ou deu para entender as coisinhas. Eu garanto que a leitura do material vai ficar mais fácil agora, depois dessas explicações. Certo? Então, eu realmente recomendo que vocês, hoje à tarde, vão para o Cigar, peguem a apostilhazinha que está lá, esses 2 slides aí, esses 2 PowerPoint estão lá também, lê a sua apostila, volte para as imagens e você não vai ter dúvida.
Eu vou tentar baixar o vídeo de aspiração, mas se eu não conseguir, tem muitos vídeos de aspiração no YouTube, vocês podem pesquisar também. Mais tarde, ou de hoje para amanhã, eu vou colocar as questões referentes a essa aula, certo? E aí vocês vão lá no SIGA e fazem. Como é que está a execução das questões? Estão entendendo? Estão fazendo direitinho? Professora, tá tudo certo. Pra mim, tá tudo certo. Só ontem mesmo que tinha acontecido aquele negócio, né, que a professora Ângela tinha colocado, não tinha colocado, mas aí ela colocou e deu tudo certo. A gente pergunta e repergunta várias vezes, porque esse método também é novo para nós, tá certo? Então, olha, se não tem mais nada a perguntar, fiquem com Deus, vão estudar e até nosso próximo encontro. Quando a aula tiver muita informação assim, a gente vai procurar fazer ela aqui no laboratório para facilitar, tá bom? Abraço para todo mundo e eu vou encerrar a gravação agora. Parabéns, professora. Aula maravilhosa. Ah, querida, obrigada.